Amém. Deus é bom. Essa manhã a gente tem a alegria de receber novamente, é membro da nossa casa, mas o pastor Antônio Cuco, que é diretor executivo da Convenção Batista Paranaense, é de casa, enquanto o pastor Michel volta de pregar essa semana inteira fora do Brasil. Então convidamos para que ele possa transmitir a palavra do Senhor e que Deus te abençoe novamente. Quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Prazer, alegria, grande responsabilidade, mas é maravilhoso estar conectado com a igreja do Senhor Jesus. O pastor Plínio comentou, somos membros já desde o ano passado e temos sido muito abençoados aqui na PIB, a forma como ela tem, os irmãos todos, têm nos acolhido, também é algo com certeza muito especial. Caminhar também com o pastor Michel nesse novo tempo diferenciado, sob a liderança dele, também tem sido uma oportunidade de aprendizado e de fazer a interface com a denominação, na função também que desenvolvo aqui na Convenção Batista Paranaense e nas Faculdades Batista do Paraná. Mas é bom demais estarmos juntos como Igreja do Senhor em mais um culto. Nesse culto em particular, eu escolhi o texto bíblico de Abacuque para compartilhar com a igreja e buscarmos na palavra do Senhor a direção dele para o tempo em que nós vivemos, de maneira que sejamos homens e mulheres dependentes do Senhor e inabaláveis na fé. Quando nós consideramos e pensamos a palavra de Deus, precisamos buscar entendimento acerca do que ela nos diz e alguns detalhes são importantes, como por exemplo, o nome do profeta Abacuque. Se nós adotarmos a versão acadiana, significa uma planta ou uma árvore frutífera, o que de fato tem muito sentido com a história da vida desse profeta. Se nós adotarmos a versão hebraica, significa abraçar. De todo modo, é alguém que se conecta com uma mensagem que cumpre e realiza um trabalho relevante com as pessoas com quem convive. O livro de Abacuque é um livro pré-exílico. O profeta ele é citado em algumas versões do Antigo Testamento, uma versão que não está na nossa Bíblia, chamada de acréscimo ao livro de Daniel. Aparece ali um dado muito curioso. Obviamente que nós não adotamos isso como verdade, palavra de Deus, porque ela não está contida no conteúdo bíblico que nós trabalhamos na palavra de Deus, mas um livro histórico vai dizer que Abacuque foi alguém que esteve com Daniel numa das passagens mais emblemáticas que nós encontramos nas Escrituras, o momento em que Daniel está na cova dos leões. Segundo essa versão, Abacuque foi trasladado para junto dele, ali dentro da caverna, e levou alimento para que Daniel fosse ali abastecido naquele tempo. Ficamos apenas com esse registro, com certeza muito curioso, mas que nos leva a pensar que Abacuque teve uma participação considerável na história. Dentre outras questões que nós podemos também considerar e que nos chamam a atenção, está o fato de que Abacuque, o conteúdo desse livro, parece descrever o tempo em que nós vivemos. Algumas das características e das informações, daqui a pouco leremos, você, acredito, há de concordar comigo que parece que o texto bíblico está falando da nossa realidade. Vamos então, Abacuque capítulo 1, eu separei algumas porções bíblicas do texto, leremos porções do capítulo 1, porções do capítulo 2 e porções do capítulo 3. Se você está com sua Bíblia impressa, para facilitar, o livro de Abacuque não é um livro tão comumente utilizado, mas com certeza devemos olhar com atenção. Você pega o Novo Testamento e volta, é o 5º livro antes do Evangelho de Mateus. Eu estarei lendo na Nova Almeida atualizada. Diz assim a palavra do Senhor: sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência e tu não salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há litígios e surgem discórdias. Por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque os ímpios cercam os justos e assim a justiça é torcida. Os versos de 1 a 4 apresentam os primeiros questionamentos do profeta Abacuque, as inquietações do profeta, e os versos 5 em diante tem a primeira resposta de Deus às indagações do profeta. E Deus disse assim, verso 5:
Olhem entre as nações e vejam. Fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Pois eis que trago os caldeus, nação cruel e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, fazem as suas próprias leis e impõem a sua dignidade. Esses 3 primeiros versículos, 5 a 7, dessa resposta de Deus a Abacuque, nos revelam algo importante e eu preciso fazer menção antes de continuar a leitura do texto bíblico. Abacuque, se você observou, faz alguns questionamentos muito contundentes, dentre eles dizendo, até quando, Senhor? Ou seja, o tempo que ele aguardava uma intervenção de Deus ainda não havia se manifestado. E na sua ótica, assim como às vezes ocorre conosco, Deus deveria ter agido antes. Por que Deus ainda não agiu? Ou então, por que Deus permitiu que o mal se estabelecesse? Por que Deus permitiu que a injustiça prevalecesse sobre a justiça? Então, são questionamentos que ele faz e ele está acusando os pecados do seu próprio povo. E aí, de repente, ele ouve uma resposta de Deus dizendo que sim, de fato o meu povo está pecando. E por isso eu estou levantando os babilônios. Uma nação, como diz o texto, pavorosa e terrível. E é justamente isso que mais uma vez traz inconformidade ao coração de Abacuque. Como assim, Senhor? Tu irás usar um povo que é pior do que nós para nos castigar? Ele não estava entendendo essa lógica de Deus. E ele vai dizer no versículo 3 do capítulo 1, tu és tão puro de olhos, que não pode suportar o mal, nem tolerar a opressão. Por que então toleras os traidores e te calas quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que eles? Por que tratas as pessoas como se fossem peixes do mar, como se fossem animais que rastejam, que não tem quem os governe? Você talvez tenha ouvido em alguma mensagem, em algum momento, alguém dizer que as perguntas que nós devemos fazer não devem ser por quê, mas para quê? Para que Deus está permitindo isso? Mas nós encontramos o texto bíblico, o profeta sendo contundente, dizendo por quê. Afinal de contas, por que o Senhor está permitindo esta situação se estabelecer? O questionamento do profeta o faz continuar buscando a Deus. Capítulo 2, verso 1. O verso 1, na verdade, ele está contido no agrupamento do capítulo 1. Ele deveria ser o último versículo desse capítulo. Mas está no capítulo 2, verso 1, e Abacuque diz assim: estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Então, mais uma vez, ele se apresenta diante de Deus e ele agora quer ouvir, para que Deus o oriente na sequência. Então diz o texto bíblico, versículo 2: o Senhor me respondeu e disse: escreva a visão, torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passa correndo, porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Na maioria das traduções aparece a palavra fé, mas o conceito bíblico na língua original é fidelidade, e há uma diferença. Quando o texto diz que o justo viverá por sua fidelidade, está demonstrando que é alguém que dia após dia exercita a sua fé. Não é alguém que acessa a fé em momentos pontuais na vida, mas ela é algo recorrente que nos leva a ter uma vida de fidelidade. E no capítulo 3, eu quero avançar por causa, obviamente, do tempo, mas o capítulo 2, ele vai discorrer ali a resposta, a continuidade da resposta de Deus a Abacuque, a maneira como ele iria utilizar os babilônios e qual também seria o desfecho dos babilônios, o que está previsto no texto, na forma de 5 ais. Nós encontramos no texto bíblico, no capítulo 2, nos versos de número 6, 9, 12, 15 e 19, 5 ais que são ais de condenação, as práticas pecaminosas, criminosas que os babilônios lançavam mão. E após ouvir então a palavra de Deus pela segunda vez,
ele agora se posiciona de um modo diferente. E diz assim o capítulo 3, que é um salmo, uma canção. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, o santo vem do monte Parã. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, e raios brilham da sua mão. O seu poder se esconde ali. A partir do versículo 5 até o verso 16, Abacuque lança a mão de um recurso literário, fazendo menção a dados históricos e vinculados à religiosidade da nação babilônica. Depois eu farei inserção sobre esse aspecto. Mas chegamos então à conclusão do livro, que é a parte mais conhecida e que inclusive é canção hoje entoada em muitos lugares, inclusive aqui na nossa igreja. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Deus, o Senhor, é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas, ao mestre de canto para instrumentos de corda. Porque este foi o louvor que Abacuque desenvolveu após ouvir a palavra de Deus ao seu coração. Qual será a sua resposta a Deus ao ouvir a palavra de Deus ao seu coração? Convido você a fechar os olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, recebe a nossa gratidão, nosso louvor e a nossa adoração pelo que acessamos a Deus até aqui durante este culto. Mas agora, ao lermos a Tua Palavra, acessarmos a Tua Palavra, venha, Senhor, com nova revelação, trazendo-nos, a Deus, direcionamento, trazendo-nos, ó Pai, ensinamento para o nosso tempo, para as nossas vidas, para nós enquanto igreja, enquanto povo de Deus nesse tempo. Nós assim pedimos e oramos agradecidos, rendendo a Ti toda glória, honra e louvor, em nome de Jesus. Amém? Estamos diante de um profeta, diante de um texto bíblico, de alguém que desenvolveu um relacionamento com Deus tão especial, que nós podemos dizer que Abacuque transformou a sua fé em uma fé inabalável. Quando nós nos deparamos com crises de fé, quando nós nos deparamos com problemas, com dificuldades, com adversidades, nós precisamos depender de Deus para que possamos, assim como o profeta, por meio das crises de fé. E, meus queridos, não há outra conclusão mais adequada, imagino eu, baseado nos primeiros 4 versículos, que Abacuque estava vivendo uma crise de fé. Ele estava vivendo uma crise, inclusive, no seu relacionamento com Deus. Os fatos que estavam à sua volta, as questões relacionadas ao aspecto econômico, social, geográfico, enfim, todos os desafios daquele tempo, o pecado se avolumando, a injustiça aparentemente prevalecendo sobre a justiça, a mentira aparentemente prevalecendo sobre a verdade, foram questões que trouxeram profundas inquietações daquele homem, e eu espero que também em nós provoquem ou promovam transformação. Quando nós olhamos, meus irmãos, para Abacuque, eu penso nesse tema inabaláveis em todo o tempo, e eu quero percorrer os textos que nós lemos aqui, identificando algumas características de uma fé inabalável, de como podemos nos tornar homens e mulheres inabaláveis na presença do Senhor. A primeira característica diz para nós que precisamos desenvolver uma permanente inquietude santa. Inquietude santa. A capacidade de inconformar-se com a maldade. Nós encontramos um profeta inconformado com aquilo que estava acontecendo, com a injustiça, com a corrupção, com o fato de que os juízes daquele tempo estavam pervertendo a lei a favor daquilo que lhes era mais interessante. Por isso eu disse no início da minha fala, existem conexões com o nosso tempo? Vivemos dias em que a injustiça muitas vezes prevalece sobre a justiça. Vivemos dias em que a mentira é anunciada nos meios digitais como verdade.
E como nós bem sabemos, uma mentira dita muitas vezes, ela acaba sendo assimilada como verdade. São sofismas, enganos, engodos, falsidades, mentiras revestidas de coisas que parecem ser verdade. Vivemos um tempo semelhante àquele, onde o mal se prolifera. E aqui está um ponto importante: como nós nos posicionamos diante do mal que está à nossa volta, diante do pecado que muitas vezes está ao nosso redor e que muitas vezes está sendo por nós permitido em nossa conduta, em nossas práticas, em nossos hábitos e às vezes até mesmo dentro de casa. Nós encontramos em Abacuque um homem que desenvolveu a capacidade de se indignar contra o pecado, tanto que ele faz uma fala contundente com Deus no versículo 13, conforme nós lemos ali: tu és tão puro de olhos. O Senhor não pode suportar o mal. Ele sabia, ele reconhecia a santidade do Deus a quem ele servia. E ele vai lançar mão dessa verdade teológica para dizer: Senhor, como podes? Como pode tolerar essa gente tão má? E aí Abacuque ele entra num segundo nível de questionamentos e de inquietações. Porque ele agora está dizendo: Senhor, além de eu não entender o porquê o Senhor está permitindo que o meu povo continue pecando, eu agora não estou entendendo como o Senhor vai usar uma nação que é pior, os babilônios, para punir o nosso povo que é pecador. Não faz sentido, Senhor. Não faz sentido. Você já passou por experiências como essa, em que algumas coisas não faziam sentido? Você está orando, buscando, inclusive muitas vezes na palavra, mas parece não fazer sentido. Aquela provação, aquela crise, aquela batalha parece não fazer sentido. Nós nos deparamos com circunstâncias e situações, queridos, em que nós estamos num beco sem saída. E qual deve ser a nossa postura? Manter-se inconformados com a maldade, indignar-se com o pecado e também, meus queridos, nos propormos a buscar soluções. Versículo 14, capítulo 1, versículo 14, mostra para nós o questionamento de Abacuque com relação aos babilônios, e ele estava, na verdade, procurando uma solução. Como o Senhor irá agir diante desta circunstância? Afinal de contas, meus queridos, inquietações santas fazem parte da sua vida. Inquietações santas fazem parte das suas orações. Nós precisamos, meus queridos, entender que a vida com Deus e uma vida de santidade é algo que precisa ser alimentado diariamente. Imagine aquela situação: uma vez eu visitei uma cidade do nosso estado, onde tem uma empresa que trabalha com madeiramento, e o cheiro era insuportável. Cidade de Telêmaco Borba. Estou falando aí do início da década de 90. Hoje já existem mecanismos que diminuíram consideravelmente. Mas na época eu fiquei bastante impactado quando cheguei na cidade e aquele cheiro era muito forte. Mas, queridos, para a minha surpresa, 2 horas depois, eu já estava acostumado. O cheiro já não incomodava mais. É exatamente isso que acontece com o pecado. Quando nós o alimentamos, quando nós permitimos, ele vai se chegando, e se nós não tivermos a sensibilidade para perceber, nós acabamos permitindo que o pecado ali se estabeleça. De modo que precisamos desenvolver essa inquietude. Deus, eu preciso orar mais, eu preciso mais da Tua palavra, eu preciso mais de Ti, eu preciso mais da Tua ação, eu preciso de maior santificação na minha vida. Nós não podemos nos conformar com o estágio espiritual em que nós estamos. Nós não podemos cruzar os braços e achar que já temos o suficiente da parte de Deus. Não, há um hino lindo, meus irmãos, mas que sempre me inquietou. Quando ele fala quantas bênçãos, ele vai dizer no refrão: gotas somente nós temos. E eu penso, meus irmãos, que eu não tenho só gotas, eu tenho muito mais. Mas aí, olhando de forma poética, dá para entender que diante do que Deus pode fazer, diante do que nós podemos acessar da parte de Deus, há muito mais por vir. Há muito mais da ação de Deus, do agir de Deus, há muito mais, há um volume da graça de Deus muito maior. Não nos contentemos com as gotas, vamos buscar, meus irmãos, viver debaixo de chuvas de bênçãos, conforme diz o hino. Inquietude santa, guarde no seu coração. Segunda característica de pessoas inabaláveis na fé:
ou de sermos inabaláveis o tempo todo. Está justamente na permanente disposição para ser tratado. Abacuque apresenta isso no texto bíblico. Disposição para ser tratado, disposição para que Deus mexa com ele, para que Deus oriente, para que Deus trabalhe com o seu ser, trabalhe com as suas características, com o seu caráter. E aqui nós encontramos um homem disposto a ouvir a voz de Deus, disposto a receber direcionamento e, como nós veremos um pouco à frente, responder então aquilo que Deus nos orientar. Capítulo 2, versículo 1, a metáfora da torre de vigia, aqui é muito mais do que uma situação literal, é uma forma de expressão para dizer, eu vou procurar uma maneira de me posicionar diante de Deus para ouvir a sua voz. Fazendo uma conexão com os ensinamentos de Jesus no Sermão do Monte, ele vai dizer que nós devemos fazer a oração no secreto. Entra no teu quarto e fala com teu pai que está em secreto, e o teu pai que está em secreto te recompensará. É a nossa torre de vigia, é o momento em que nós estamos nos posicionando na presença de Deus, dizendo, Senhor, eu quero ouvir a tua voz, Senhor, eu preciso de direção, fala comigo, eu preciso que o Senhor esclareça, ilumine os meus pensamentos, mostre por qual caminho eu devo seguir. Quantos momentos na nossa vida nós nos deparamos em encruzilhadas, nos deparamos, meus irmãos, diante de dilemas, de dificuldades, alguns dilemas tão fortes, tão contundentes, que nós simplesmente não sabemos o que fazer. Mas sabemos o que fazer, mas nem sempre estamos dispostos a fazer o que precisa ser feito. Estou sendo redundante de modo proposital. Sabemos o que precisa ser feito, precisamos orar, precisamos buscar a palavra, precisamos jejuar, precisamos clamar, precisamos nos entregar a Deus completamente, mas permitimos que algumas travas emocionais, travas de crenças teológicas e coisas do gênero, nos impeçam de buscar mais a Deus. É importante, amados, entendermos que Abacuque nos ensina que nós precisamos nos colocar na torre de vigia, precisamos ter disposição para fazer alguns pedidos que são nobres. O pastor Pascoal escreveu aquele livro maravilhoso, Orações que Deus gostaria de ouvir, e ele nos ensina ali algumas orações que de fato Deus deseja ouvir de nós. Mas por que existem orações que Deus gostaria de ouvir? Porque, muito provavelmente, nós também nos acostumamos a fazer orações que Deus não se agrada em ouvir. O livro de Tiago, melhor dizendo, a carta de Tiago, vai fazer essa denúncia. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Nós precisamos entender e pensar e ponderar se os pedidos que estamos fazendo a Deus estão vinculados e relacionados aos propósitos de Deus e não tão somente para suprir o que eu quero. Só que nós estamos mergulhados numa atmosfera evangélica no Brasil e, por que não dizer, no mundo, em que Deus é colocado como alguém que está o tempo todo disponível para atender os seus pedidos, para atender as suas necessidades. Ah, meus irmãos, eu preciso entender que é o contrário. Eu preciso estar disponível para fazer a vontade de Deus o tempo todo, para me unir ao que Deus está fazendo no mundo, para me unir naquilo que Deus está realizando de extraordinário. O extraordinário que não precisa ser uma coisa necessariamente complicada, mas feita com verdade, com sinceridade, promove transformação. Ouvimos o testemunho daquela querida ali no vídeo, que agora é costureira. Algo extraordinário aconteceu na vida dela, porque pessoas fazendo coisas simples fizeram o que é certo e o que é necessário. Amados, não existe, não precisamos buscar o segredo do sucesso, como isso vende, os passos da vitória. Irmãos, nós temos todos os passos da vitória na palavra, nós temos toda a orientação que nós precisamos para sermos maridos, esposas, filhos, homens e mulheres realmente abençoados e que abençoam. Mas precisamos ter disposição para buscar o Senhor. Capacidade, meus queridos, de esperar pelo agir de Deus. Capítulo 2, versículo 3 nos mostra Deus dizendo claramente para Abacuque, a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará, mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá, não tardará. Deus nunca chega atrasado e nunca chega adiantado.
Deus sempre está no tempo certo. O problema é que nós, às vezes, queremos colocar Deus na nossa cronologia. E dizer, como disse Abacuque, até quando, Senhor? O Senhor está atrasado. Amados, percebe como é fácil nós enveredarmos por pensamentos que se distanciam daquilo que é a vontade de Deus? E já bem diz o profeta Isaías que os vossos pensamentos, Deus dizendo por meio do profeta Isaías, os vossos pensamentos não são os meus pensamentos. Precisamos buscar estar antenados e sensíveis à voz de Deus, e o tempo dele, é Ele quem determina. Capacidade de ouvir, capacidade de esperar pelo agir de Deus, capacidade de refletir quando confrontados. Esse é um ponto muito importante, amados, porque a tendência nossa é reagirmos bem quando estamos bem. Mas quando estamos em algum tipo de crise, alguma dificuldade, e somos confrontados com algo que estamos fazendo, a nossa reflexão nem sempre é a melhor. Às vezes nós já reagimos partindo como fez Eva e o próprio Adão, botando a culpa em outro. Às vezes, meus queridos, nós reagimos querendo justificar os nossos pecados, dar desculpas para Deus. Nós somos, meus irmãos, indesculpáveis, nos diz a palavra. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque, nos diz Eclesiastes. Precisamos continuar buscando ao Senhor todos os dias, porque a nossa tendência é para o mal. A nossa tendência, ela é para a carnalidade. Mas a boa notícia, conforme diz Gálatas 5,16, andai no Espírito, e de modo algum satisfareis os desejos da carne. Precisamos andar no Espírito, e andando no Espírito nós temos a percepção mais apurada, nós temos a sensibilidade mais adequada, nós temos a postura que teve a criança que o pastor Natan acabou de contar para nós aqui. Ele ouviu do pastor dizendo, entregue o seu melhor a Deus. Precisamos da literalidade das crianças. Entregar o melhor a Deus é de fato fazermos aquilo que é o mais importante. E louvado seja Deus por esse testemunho. Precisamos ter essa capacidade de refletir, desejo de sermos tratados por Deus. A terceira característica, meus queridos, diz respeito à permanente postura de rendição. Pois bem, nós encontramos então Abacuque tendo um diálogo, uma conversa com Deus. Os primeiros questionamentos, os segundos, apontam o fato de que aquele homem estava tentando entender melhor o cenário, para que ele pudesse, inclusive, se posicionar melhor diante da realidade. Esse é outro ponto importante, amados. Quando nós buscamos a Deus e precisamos alimentar essa inquietude santa, está vinculado ao fato de que Deus, uma vez que eu entendo o que o Senhor está fazendo, ou eu tenho noção da Tua vontade, eu estou pronto para seguir de acordo com a Tua vontade. E a rendição está diante do fato de que Abacuque, após ser confrontado pelo Deus Altíssimo, ele vai dizer no capítulo 3, versículo de número 2, Senhor, tenho ouvido a Tua fama e me sinto alarmado. O que é alguém alarmado, queridos? Alguém que está naquele momento chocado com a situação. Qual foi a última vez que você ficou alarmado? Que você se sentiu alarmado pelo volume de pecado que você vê na sociedade? Qual foi a última vez que você se sentiu alarmado por causa de um pecado, de um erro que você mesmo cometeu, transgrediu? Precisamos nos sentir alarmados porque estamos diante do grande e poderoso Deus, o Senhor dos senhores, o Criador do céu e da terra. O Senhor Todo-Poderoso, aquele que diz o texto bíblico, Deus vem de Temã, o santo vem do monte Parã, a sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. Abacuque nesse momento está lançando mão de um registro histórico lá do livro de Juízes, em que Débora e Baraque recebem o livramento da parte de Deus que vem de Temã e do monte Parã. Ele está lembrando dos fatos de que Deus está presente na história. E não somente na história do povo de Israel, mas na história do próprio povo babilônico. Porque a descrição do versículo 4 em diante, até o versículo 16... Abacuque ele lança a mão de um recurso literário para fazer uma certa analogia e comparação com o chamado épico de Enuma Elish. Trata-se de um épico babilônico da criação que retrata a mitologia babilônica em que Marduk, um dos deuses, entra em batalha com Tiamat,
o qual derrota, e ao derrotá-lo, ele então cria a terra. Sabemos que isso diz respeito a uma mitologia, a mitologia babilônica, mas o que Abacuque está dizendo e usando dessas expressões está no fato de que, similarmente ao que ocorreu no Egito, nas 10 pragas, à medida com que cada praga confronta um dos deuses egípcios, a começar pelo primeiro, o Deus que era o Deus do rio Nilo, quando as águas se transformam em sangue, naquele momento Deus está mostrando superioridade sobre o Deus do rio Nilo. E a última praga, vocês querem que eu faça uma por uma? Não, não vai dar tempo, né? A última praga vai mostrar o quê? Deus mostrando que Ele é o autor da vida, porque o próprio faraó era um Deus na mitologia egípcia. E aqui, mais uma vez, Abacuque está nos mostrando, queridos, Deus é o Senhor da história. Nada acontece, meus irmãos, por acaso. Estamos acessando, usufruindo de um dos benefícios da inteligência artificial. Agora há pouco aqui nos regozijamos com o pastor Michel pregando em inglês, espanhol, chinês e tudo mais que vem por aí. Inteligência artificial. Alguns acham, meus irmãos, que isso é fruto da mente humana. De fato, tem essa participação, é óbvio, mas isso está debaixo do controle de Deus, para que o seu propósito se cumpra. Avançando, meus irmãos, nós precisamos desenvolver a capacidade de se humilhar diante de Deus, se humilhar, de renovar a nossa fé em Deus, e em vez de ficarmos orando, fazendo orações, meus irmãos, providas de egoísmo, vaidade, orgulho, hedonismo, narcisismo, orações que são preocupadas apenas conosco. Precisamos aprender com Abacuque, a em vez de orarmos para satisfazer nossos desejos, precisamos ter orações carregadas de piedade, humildade, submissão, sinceridade, confissão e boca no pó. Boca no pó é uma expressão bíblica quando as pessoas entendem a santidade, a grandeza. Abacuque está dizendo: eu estou alarmado diante do que Deus é, do que Ele está fazendo. Capacidade de se humilhar, de renovar a fé em Deus. Capacidade, meus irmãos, de se entregar e confiar plenamente em Deus. Confiar plenamente, sem restrições. Quando eu falo sobre rendição, nós podemos considerar e pensar, meus irmãos, que isso não se conecta muito com o estilo coaching dos dias de hoje. Porque a mensagem coach, ela vai falar só de vitória. É de vitória em vitória, vitória em vitória. Mas nós sabemos que entre uma vitória e outra existem percursos, percalços, dificuldades e muitas derrotas. A rendição é a capacidade de reconhecer que eu cheguei nos meus limites. Eu cheguei no total da minha capacidade. E agora, diante de Deus, eu dependo dEle. Eu me rendo a Ele, eu busco a Ele, e por isso eu posso orar como orou Abacuque. E esse é o meu desafio para você, finalizando a palavra nesse momento. Versículo 17, o texto mais conhecido. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Essa declaração, a conclusão do capítulo 3 deste salmo, revela o caráter de um homem dependente a Deus. Revela o caráter de um homem com uma fé inabalável. Dizer, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na videira. Dentre os outros elementos que a poesia nos traz. Parafraseando, meus irmãos, seria o mesmo que dizer ao pedreiro: ainda que falte o cimento, a argamassa, a areia e a pedra. Dizer ao metalúrgico, ainda que falte o ferro para a fundição. Dizer ao médico, ainda que faltem remédios para receitar. Dizer ao advogado, ainda que faltem clientes e ações para defender. Dizer ao vendedor, ainda que falte o produto e as pessoas para comprar. Dizer ao professor, ainda que faltem alunos para ensinar. Dizer ao pintor, ainda que falte a tinta. Obviamente, meus irmãos, que eu fui
agora específico em dizer que nenhuma dessas profissões, nenhuma destas situações, elas fazem sentido se não existir aquilo pelo qual elas foram criadas. O problema é que nós insistimos muitas vezes em querermos ser pintores sem tinta. Muitas vezes nós insistimos em querer ser professores sem alunos e sem ter o que para ensinar. Amados, nós precisamos entender que a nossa vida só faz sentido quando nós estamos de joelhos e com a boca no pó, dependendo do Senhor, dependendo da sua graça. E é por isso que nós assim então poderemos dizer: ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que não haja mais gados no curral. Irmãos, um colapso na economia, um colapso em todos os setores, como você agirá? Como você agirá diante disso? Eu lembro na primeira semana do Covid, meus irmãos, eu fui ao supermercado e não achei papel higiênico para comprar. Não achei, você deve ter passado por isso, não teve gente que passou por isso aí? Irmãos, qual é a nossa reação diante de uma crise? Hoje dizemos: minha fé está inabalável. E amanhã continuará inabalável? Depois de amanhã continuará inabalável? Se eu encontrar com você daqui a 5 anos, a sua fé ainda será inabalável? Ah, meus irmãos, a fé inabalável é aquela que se constrói dia após dia na dependência do Senhor. Quero convidar você a colocar-se de pé, nós vamos adorar ao Senhor. E pensando nessa perspectiva bíblica, sim, inquietações podem existir. Você já pode ter tido muitos questionamentos. Talvez não entendendo o tempo, não entendendo o porquê. Mas mesmo que não saibamos o tempo, mesmo que não tenhamos como mensurar todas as coisas, mesmo que não tenhamos, meus queridos, a resposta das nossas perguntas, o que Abacuque está dizendo para nós é: ainda que. Ele começa o livro dizendo: até quando, Senhor? Mas ele termina dizendo: ainda que, não importa, eu vou te servir, eu vou te adorar, eu vou obedecer. Louvemos ao Senhor com essa canção e nos posicionemos diante dela. Nós nos deparamos com um homem que passou por profundas crises de fé e recorreu a Deus, apresentando a Ele a sua demanda. Quero nesse momento dar oportunidade a você, esteja você vivendo uma crise de fé ou não, que nesse momento você se posicione dizendo: Senhor, eu quero apresentar a Ti a minha vida, quero apresentar a Ti a minha demanda. Quero convidar você a descer aqui à frente, para que nós estejamos juntos orando, e juntos sendo edificados pelo Senhor. Que esse lugar aqui agora se torne a sua torre de vigia. Vem aqui à frente, vamos nesse momento orar. Crises de fé podem nos fazer enfraquecer na fé, podem nos fazer decepcionar-nos com pessoas e decepcionarmos pessoas. Mas é fundamental que nós nos posicionemos diante do Senhor. Quero convidar você a descer aqui, vamos cantar mais uma vez essa canção. Você da galeria, se quiser, também pode descer. E logo após nós vamos ter um tempo de oração, pedindo para que Deus traga sobre nós a sua graça, o seu favor. Os pastores, ministros, líderes de célula estarão aqui para estarmos orando com você. Não importa qual seja a crise, qual seja a realidade, qual seja a circunstância, se coloque na presença do Senhor. Busque a Ele dizendo: Senhor, eu trago aqui algumas inquietações, eu trago aqui diante de Ti algumas questões da minha alma, mas agora eu coloco tudo isso no Teu altar e peço que o Senhor ministre ao meu coração.